This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our year. Em vídeos anteriores, nós falamos sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média foi o período histórico entre os séculos 13 e 15, aonde o feudalismo, o modo de produção feudal, como afirmam os marxistas, encontrou o seu derradeiro fim, e a sociedade europeia parte então para um novo modelo social e econômico, o modelo pré-capitalista, e se inicia a modernidade, se encerrando o extenso período de tempo que foi a Idade Média, aproximadamente 1000 anos de história. Bom, esse vídeo nós vamos começar a falar das crises internas dentro do continente europeu que acabaram por destruir o modelo socioeconômico conhecido como feudalismo. E essas crises internas, elas ocorreram de maneira simultânea ao longo da Baixa Idade Média. Essas crises, elas são conhecidas pelos historiadores também com um nome interessante, como crises intestinais, crises intestinas. Ou seja, as crises que destruíram o feudalismo são crises internas, são crises sistêmicas, são crises do próprio feudalismo, geradas pelo próprio feudalismo e que acabaram por destruí-lo. Ou seja, o termo intestinal nos denota um órgão, uma coisa interna que está dentro de nós. Ou seja, as crises simultâneas que destruíram o feudalismo, elas são conhecidas como crises intestinais ou crises intestinas. Por quê? Porque foi o próprio feudalismo que a gerou dentro dele e acabaram destruindo a si mesmo, criando um novo modelo socioeconômico, que é o pré-capitalismo. Daí o acerto da análise de Karl Marx e dos marxistas, olhando, no fenômeno histórico ocorrido da passagem da Idade Média para a modernidade. Ok? Bom, mas como é que essa crise começa? Essa crise começa, como eu falei anteriormente, sendo gerada dentro do próprio feudalismo. E essa crise ela é gerada durante a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, que eu já falei em vídeo anterior, é aquele período na Idade Média onde o feudalismo encontra o seu ápice, o seu momento de maior desenvolvimento. E esse desenvolvimento, as melhorias que representaram a Alta Idade Média para a Europa, acabaram provocando novos desafios, gerando crises. Como isso funcionou efetivamente? A Alta Idade Média fez ressurgir na Europa as cidades medievais, ou burgos, o comércio, as moedas, o comércio internacional entre a Europa e a Ásia, rotas comerciais, feiras comerciais. Isso, gerou o que? Bem-estar. Gerou quantidade maior, abundante de alimentos dentro da Europa. Ou seja, o europeu, ao longo da Alta Idade Média, passou a se alimentar melhor, visto que a produção agrícola cresceu e, consequentemente, ele passou a viver mais. Comendo melhor, vivendo mais, ocorreu na Europa, então, uma explosão demográfica, ou seja, a população europeia, durante a Alta Idade Média, ela sofreu um verdadeiro boom, ela cresceu enormemente. Primeiro desafio e primeira crise. Com o crescimento da população europeia, ficou, ao longo dos séculos, um impasse. Como alimentar todas essas pessoas, essa população crescente.
A Europa, geograficamente, é um continente muito pequeno se comparado à Ásia ou à própria América ou à África. Ou seja, as áreas para plantio dentro da Europa eram muito limitadas. Com o crescimento absurdo da população ao longo da Alta Idade Média, começaram então a faltar áreas de plantio. Já não tinha mais onde se plantar dentro da Europa e era necessário se plantar mais, adquirir novas terras para se plantar, porque a população cresceu, tem mais bocas para se alimentar na Europa. A saída encontrada pelos europeus, na realidade, culminou num primeiro processo de crise, porque foi uma saída errônea. Foi exatamente a derrubada das florestas europeias e da drenagem dos pântanos europeus. A Europa, praticamente nesse período, nessa necessidade de mais áreas de plantio, destruiu boa parte de suas áreas florestais e de seus pântanos, visando usar aquelas áreas para plantio. E são áreas impróprias para plantio, e eles descobriram isso posteriormente. Mas, para piorar, quando o europeu mexeu de forma dramática na natureza do continente europeu, destruindo florestas e pântanos, houve uma mudança no ecossistema, uma mudança na própria natureza, causando então, em períodos posteriores, uma série de desastres ecológicos, uma série de tempestades, violentas tempestades, que começaram a causar destruição nas colheitas que ainda restavam na Europa, que ainda haviam na Europa. Ou seja, a busca por novas terras, a busca desesperada por novas terras, fez com que o europeu destruísse as suas florestas, os seus pântanos. Essas áreas não são produtivas, o solo delas não é adequado para a agricultura. E além disso, houve um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio na natureza dentro do continente europeu. E a natureza respondeu com tempestades violentas ao longo das décadas que se seguiram. Essas tempestades violentas e a baixa produtividade desses solos de pântanos e florestas fizeram com que a produção agrícola na Europa caísse violentamente. A população crescente e a produção agrícola em queda gerou um primeiro e violento momento de crise dentro da Europa, que foi a fome, a proliferação da fome. Ou seja, na Baixa Idade Média, o primeiro desafio dos europeus é a queda na produção e a fome. No próximo vídeo eu vou falar com vocês de um segundo aspecto dessa crise interna que vai agravar a queda da produção e vai agravar a fome ainda mais, que foi a peste bubônica, ou mais conhecida como peste negra, transmitida pela pulga dos roedores. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of